soube que o pai dela falou, ele deu uma surra nela de mangueira. Sim. Aí ela ficou uma semana escondida dentro de casa. Aí eu reclamei com ele, disse, se você não gostou, você pega e leva ela para sua casa e divide seu salário com ela. Aí só que ela soube dessa conversa, ela veio fazer chantagem comigo. O senhor teve relações sexuais com ela? Não. Que tipo de chantagem ela fez? Para eu dividir meu salário. Mas por quê? Hein? Por que ela? Só porque ela estava morando com o senhor? Foi. Ela ia morar com a amiga dela, lá em Vida Nova, para eu pagar o aluguel da casa. Aí eu não aceitei. E aí veio fazer chantagem comigo. Para poder. Foi por quê? Para eu pagar, para eu dar R$300 do aluguel. Se o senhor também virar R$300, ela fazia o quê? Que ela disse que a Itinga toda ia saber que eu estava abusando dela. Quantas vezes o senhor abusou dela? Não, nenhuma. Então, nunca participei. Ficou com receio disso? Não, aí a gente entrou em discussão e disse, Juliana, jamais você vai fazer um negócio desse. Isso aí é um falso. A gente entrou em discussão aqui. E aí, aconteceu o quê? Aí começou a abrir um jogando coisa no outro aqui, e aí pronto, eu não ia tomar porrada de uma guria, e pronto, aí o bicho pegou. Aí o senhor encheu ela de palavras. Não, a gente saiu na mão aqui, um jogando coisa no outro, aí depois eu peguei um pau, aí quando eu bati na cabeça, ela riu. Foi a paulada que você matou? Só foi uma só. Pois é, história estranha, né? Mas uma hora ele vai contar, uma hora ele vai explicar o que foi de fato que aconteceu e a gente continua acompanhando. Olha, depois dessa tragédia, deixa eu dar uma boa notícia para você que acompanha o nosso Bahia no Ar. Ontem nós mostramos aqui o caso de uma senhora que parecia desorientada, caminhava sem rumo ali numa localidade do subúrbio ferroviário. Pois a família dela, que tinha dito que o nome era Lúcia, olha aí, ela na hora que chegou perguntaram como é seu nome, ela é Dona Lúcia, depois falou que era Lourdes, depois o nome dela é Marlene. A família de Dona Marlene entrou em contato aqui com a produção do Bahia no Ar, depois de assistir a nossa reportagem. Os familiares disseram que ela tem problemas mentais, que fugiu de casa sem que ninguém tivesse visto. Segundo os parentes, há 2 anos ela não apresentava nenhuma alteração no quadro de saúde, estava tranquila, então eles não tinham uma preocupação tão grande, né, por ela. A filha e o genro da mulher já entraram em contato com a Casa de Assistência Bom Jesus, que fica em Tubarão, no subúrbio ferroviário de Salvador, que acolheu essa senhora durante a noite. Felizmente já localizaram Dona Marlene e agora sim vão ficar um pouco mais atentos porque ela voltou a apresentar problemas. São 6h59. Essa boa notícia aí, Dona Marlene vai voltar para o seu seio familiar. 6h59 agora, mas boa notícia. A alegria de pobre dura pouco, minha gente. Boa notícia aí, ó, já foi. A gente volta a falar de outra tragédia. Momentos de pânico. Um adolescente de 15 anos morreu, outro de 18 anos foi baleado depois de tentar assaltar um ônibus em São Bartolomeu na noite de ontem. Um terceiro envolvido conseguiu fugir pulando a janela do coletivo. A polícia acredita que um passageiro tenha reagido e começado uma troca de tiros com os assaltantes. Quem estava no ônibus, minha gente, diz que viveu momentos de pânico. Veja só. O cobrador do coletivo não quer mostrar o rosto. Ele disse que essa não é a primeira vez que viveu momentos de violência durante o trabalho. Entraram 3 indivíduos no carro e ficaram na porta do fundo falando passa logo, passa logo, passa logo. Aí eu percebi que ia ter um assalto dentro do carro. Sendo que um primeiro passou, se não disse nada, passou ligeiro pela borboleta, e o segundo passou e me deu uma nota alta em dinheiro. Aí eu pedi a ele que ele tivesse trocado. Foi nesse momento que o primeiro que passou anunciou a voz de assalto, vendo e sacando a arma dele. E assim teve um passageiro que eu não vi também, que eu abaixei a cabeça na hora que ele ia, a voz de assalto, e o segundo saiu recolhendo no celular, dinheiro, pegou meu dinheiro, tudo. E aí foi que o passageiro teve a reação de alvejar todos os dois. Ele nunca alvejou o primeiro e veio atrás do segundo, alvejou, e o terceiro que também alvejou e conseguiu pular pela janela do carro. Ele fugiu, o terceiro? O terceiro fugiu. As marcas de tiro e sangue ainda estão no ônibus que faz linha Periperi-Campo Grande. Assustado, o motorista também prefere não aparecer. Ele já foi assaltado 5 vezes, 3 no mesmo local. Pânico, terror. Estou até agora com medo ainda. Foi uma coisa tão rápida, questão de segundo. Só vi a gritaria, me abaixei para não ser atingido. Abri a porta, desceu um carrinho correndo e vim embora para a Jeca dar socorro de um humilhante que ficou deitado no carro, que sobreviveu. O crime aconteceu na Avenida Suburbana, na região do Boiadeiro. Os 3 assaltantes entraram pela porta traseira do ônibus. Um deles chegou a pagar a condução. Durante o assalto, um passageiro estava armado e reagiu. Houve troca de tiros.
Eu só vi o estilhaço do vidro, só o ladrão gritando. Agora ele soube pedir, pelo amor de Deus, pedir ajuda a Deus, tudo, que... Mas na hora de chamar um pai de família de ladrão de tudo, ele não soube ver isso, né? Nós temos o nome do Jefferson dos Anjos Silva, 18 anos, que está sendo operado no HGR, e que veio a óbito Cristian Eduardo Rocha dos Santos. Morto, está no Hospital do Subúrbio, e segundo informações, são todos do Boiadeiro, aqui na Suburbana. É uma região aqui da Suburbana. Tá vendo aí, né? Então, Christian, como ele falou, de 15 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas morreu. Jefferson dos Anjos ficou ferido, está no Hospital Geral do Estado, passou por uma cirurgia e deve ser preso assim que receber alta. Ele, inclusive, ficou ferido, foi o motorista, como ele contou aí, que levou ele até o GERC para receber o atendimento. O outro largava ali para morrer no coletivo mesmo, não é não? E o outro, um terceiro, fugiu. Vamos para cá, para cá. Um terceiro fugiu. E conseguiu fugir, a polícia está atrás deste terceiro acusado desse assalto. Mas você veja o que é que acontece com quem trabalha no ônibus e à noite, ou quem também precisa usar o coletivo à noite. Chega assaltante, um passageiro reage, por sorte, nenhum passageiro ficou ferido, nenhum outro passageiro, nem o motorista, nem o cobrador, mas o trauma que fica é muito grande. São 7h03, a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, você vai ver que na madrugada de hoje um carro pegou fogo no bairro de Periperi. Os vizinhos ouviram tiros e depois, olha aí, começou o incêndio no carro. Os bombeiros não sabem se foi ação de vândalos ou se alguém estava usando drogas dentro do carro ou se é, de repente, aí tentando esconder vestígios de um crime. Os detalhes daqui a pouco, não saia daí.